Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. O novo coronavírus surgiu no final de dezembro na China. Nesses 3 meses, o mundo aprendeu muito sobre o que fazer e o que não fazer. Quais são as principais lições e quais delas servem para o Brasil? Na Europa, a Alemanha desponta como um exemplo de bons resultados. Até essa terça-feira, dos 64 mil casos confirmados de coronavírus na Alemanha, menos de 700 pacientes morreram. Essa é uma taxa de mortalidade de 1%. Por outro lado, na Itália, foram 102 mil casos para mais de 14 mil mortes, uma taxa de letalidade de 14%. Os dados são da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. Vamos começar conversando com a jornalista Christiane Ramalho, correspondente da emissora alemã Deutsche Welle em Berlim. Christiane, tudo bem? Oi, Lorival, tudo bom? Tudo bem. Você que já está morando há mais de 10 anos na Alemanha. Explica para a gente quais são os principais pontos desse sucesso da Alemanha, as providências que estão dando certo e que explicam essa baixa taxa de mortalidade. Olha, Lorival, eu diria que a Alemanha ela vem levando essa epidemia a sério desde o início, então é uma combinação de vários fatores, né? Ela pediu para as pessoas terem cautela, ela divulgou informações através da mídia e ela fez muitos testes, inclusive para os especialistas, esse alto número de testes que vem sendo feitos desde cedo é que ajuda a explicar esse bom desempenho, digamos assim, da Alemanha frente a essa crise. Ela tem um número muito alto de infectados, está em 5º lugar no ranking global, segundo a Johns Hopkins, mas tem um número baixíssimo de óbitos em comparação a outros países. Ela também instalou, tomou uma série de medidas, por exemplo, instalou hotlines, linhas diretas para que as pessoas pudessem se informar sobre a doença sem precisar necessariamente ir até um consultório, a um hospital. E agora, de qualquer maneira, ela também está prometendo aumentar o número de leitos disponíveis, mas os especialistas, as autoridades, eles dizem que esse número ainda vai aumentar de infectados e também de óbitos, e eles estimam aí que só lá para depois da Páscoa, ali meados de abril, é que vai ser possível fazer realmente uma avaliação e se prever até quando essas medidas restritivas que vêm sendo adotadas, elas vão ter que continuar sendo seguidas aqui com rigor na Alemanha, Lorival. Agora, Christiane, a gente sabe que a idade média dos infectados é muito mais baixa na Alemanha do que na Itália, por exemplo. 46 anos na Alemanha, 64 anos, algo assim, na Itália, sendo que são duas populações de idosos, com uma alta taxa de idosos. Como que os idosos estão sendo menos infectados na Alemanha? Na verdade, os idosos aqui, a gente realmente tem a taxa de infecção, a maioria dos infectados aqui tem entre 20 e 50 anos, é verdade. Agora, os óbitos, Lorival, estão atingindo diretamente a população mais idosa. Uhum. O que as autoridades estão pedindo é que eles possam realmente ser protegidos, isolados. Inclusive, é difícil para as famílias, para elas ficarem longe, por exemplo, dos avós, os netos, evitarem essas visitas. E também, dentro dos próprios abrigos aqui de idosos, já há casos do coronavírus chegando lá, por isso que eles estimam que esse número ainda deve aumentar. Então, o pedido é que para que se respeite e se tenha muito cuidado também com essa população mais frágil. E há essa falta de leitos de UTI, de respiradores, de máscaras que acontece em outros países, até nos Estados Unidos? Por aqui não, por aqui o sistema ainda está bem preparado. A preocupação justamente é em evitar que esse pico, que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo, para que o sistema de saúde não fique sobrecarregado. Por enquanto, ele está conseguindo atender a população, os infectados, inclusive vem recebendo pacientes graves de coronavírus da Itália, Lorival. Uma ajuda aí, uma solidariedade europeia, mas existe sim essa preocupação, porque a ideia, o que o governo vem batendo sempre nessa tecla, as autoridades, é que as pessoas, se houver
um número muito grande de pessoas infectadas ao mesmo tempo, o sistema, mesmo bem preparado, ele pode sim entrar em colapso. Existe essa preocupação por aqui. E foi decretada uma quarentena obrigatória ou é voluntária? Não, aqui as medidas que estão sendo adotadas, isso há menos de 10 dias, né? Angela Merkel, a primeira-ministra, ela conseguiu amarrar com os governadores dos 16 estados aqui da Alemanha. Eles têm muita autonomia, os estados, mas eles já vinham adotando pouco a pouco uma série de medidas, como o fechamento das escolas, dos teatros, dos museus, e ela, a partir do agravamento, né, do aumento do número de infectados, houve ela conseguiu esse consenso, amarrar esse plano nacional. Então, agora, o isolamento aqui é social, mas ele é restrito. A gente ainda pode sair, mas só se pode sair com uma pessoa de cada vez, exceção para quem mora com a gente, é membro da família. A distância tem que ser mantida aí de 1,5 metro no mínimo. Você pode sair para ir ao supermercado, para trabalhar, pode sair para fazer esportes, mas há sim, inclusive, policiamento em pontos, por exemplo, de lazer, em parques. Eu já vi aqui nos metrôs, existe uma presença. A ideia, me parece que é mais conscientizar as pessoas, mas dá para sentir assim, uma mudança muito grande por aqui. Há poucas semanas atrás, as ruas de Berlim estavam ainda bastante cheias e agora as pessoas realmente se deram conta de que o risco é sério, de que cada um precisa realmente fazer a sua parte, e elas estão também se colocando a favor desse plano. Pode dar multa, mas a ideia é que as pessoas possam também espontaneamente colaborar, cada um fazer a sua parte, como diz Angela Merkel. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle em Berlim, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Obrigada, um abraço. Essa foi então a Cristiane Ramalho contando para a gente a situação na Alemanha. E a gente vem agora para o Brasil. O que desse aprendizado da Alemanha pode servir para o nosso país? Nós vamos falar agora com a doutora Rosana Richtmann, infectologista da Sociedade Brasileira de Imunizações, que está aqui nos estúdios da CNN. Doutora Rosana, muito obrigado por participar do CNN Mundo. Prazer é meu. Dessa experiência alemã, o que a gente aprende, o que pode ser aplicado aqui no Brasil? Olha, Lorival, eu, por alguma coincidência, eu fiz meu doutorado na Alemanha, eu morei 3 anos na Alemanha, estudei numa universidade alemã e aprendi muito com eles o que é disciplina. E essa disciplina do povo alemão, e quando você ouve a Angela Merkel, há 2 semanas atrás, falar para o povo alemão em relação ao que eles estavam passando, isso, lembrando que é um povo que já passou por muita coisa, por guerra, por destruição, ela fala de uma forma que até você que não é alemão, você fala, eu vou aderir a isso. Porque é uma coisa muito de não só como uma política, mas como alguém que está extremamente preocupado com a sua população, com a saúde da sua população. Então, assim, eu acho que o que difere muito para nós, mas ao mesmo tempo eu tenho que falar que o Brasil, eu vou falar mais de São Paulo, que é onde eu vivo, a gente até se surpreende de como a nossa população, nessas primeiras 10 dias, 14 dias que foi solicitado, fique em casa, como o pessoal realmente aderiu. Quem está saindo de casa, nós profissionais da saúde, nós não temos plano B. Nós temos que sair, nós temos que ir para o hospital, nós temos que enfrentar. Mas quem realmente não precisa sair de casa, e a gente está vendo que aos poucos, Lorival, e essa seria talvez a minha inquietude, é que à medida que o tempo está passando, a gente começa talvez a não ter a mesma disciplina alemã, no sentido de falar, olha, você tem que continuar ficando em casa, a economia é uma questão dos economistas verem como vão colaborar, como vão dar o voucher coronavírus, o que vai acontecer. Mas o fato é que é fundamental, no momento que eu não tenho vacina, a única vacina que eu tenho é o isolamento social, não tem outro jeito. E a Alemanha fez isso muito bem. Então, eu acho que com essa disciplina alemã e da mesma maneira no Oriente, nos países orientais, a gente mais ou menos vê também essa história de que a ordem é uma ordem e será acatada, eu acho que isso é que faz o diferencial. Em todas as histórias de sucesso, doutora Rosana, existe o componente testes, né? Ter testes suficientes para que a gente identifique, obviamente, as pessoas que estão doentes. Nós temos testes suficientes no Brasil? Lorival, até este momento, não.
até este momento, tanto é que agora está sendo anunciado que a partir agora dessa semana que vem, vai vir um aporte enorme de testes para nós. Isso é fundamental, porque você tem que fazer, de um lado, ainda mais num local com alta densidade populacional, como é aqui em São Paulo, a gente precisa saber quem é quem do ponto de vista para fazer uma coisa, eu fazer a quarentena em casa. Certo? Eu não estou infectado, mas eu não vou sair de casa. Outra coisa é fazer isolamento domiciliar. Eu estou infectado, eu estou doente, eu não posso ter contato com ninguém, inclusive na minha casa. E é possível isso? Essa é a minha pergunta. Para um povo latino que adora abraçar e beijar o filho, não, o avô. Isso é possível. Eu acho assim, eu acho que nós latinos, eu acho que a dificuldade maior nem é essa, porque a gente está falando tanto sobre isso que nós todos estamos mudando a nossa relação. Sim. Eu estou distante de você, eu estou distante de todos, não é esse o nosso normal. A gente não está cumprimentando ninguém no hospital, a gente está, todo mundo tentando manter uma distância, como foi falado na Alemanha, de 1,5 metro, a gente fala entre 1 e 2 metros. Eu acho que isso é menos complicado. O complicado no nosso país é você pegar a população de menor renda, onde moram muita gente no mesmo espaço. Daí é impossível, porque daí não é uma questão de cultura. Eu acho que o brasileiro, lógico que ele tem a cultura de beijar, abraçar, etc. Mas no momento que a gente está vendo o número de casos, morte, o mundo parando, a gente está assustado. Fala, peraí, o que eu tenho que fazer para me proteger e proteger a minha família? Agora, tem um certo momento que não tem condições. Como é que você vai fazer alguém que mora em 1, 2 cômodos e tem 6 pessoas? Como é que eu vou fazer isolamento domiciliar? Como é que está o ambiente nos hospitais? Como é que está o estado psicológico dos profissionais de saúde? Eu agradeço que você me pergunte sobre isso, porque eu acho que uma das coisas impactantes que estão acontecendo, as pessoas que não estão vivenciando dentro dos hospitais, é difícil até de explicar o que é esse ambiente dentro do hospital. O nível de estresse dos profissionais da saúde, o nível de comprometimento dos profissionais da saúde nesse momento. Então, assim, quem está trabalhando muito, está sobrecarregado, está realmente... E isso, assim, porque o São Paulo, pelo menos, a gente está vendo que, a princípio, nós estamos fazendo a nossa lição de casa, de ficar em casa e aquela história do achatamento da curva. É fundamental que a gente realmente, como aconteceu na Alemanha, a gente não tenha um pico de casos tudo ao mesmo tempo. Para não sobrecarregar os hospitais, obviamente. Sim. Não sobrecarregar os hospitais não só por causa do Covid, mas também das outras coisas, porque continua nascendo gente, continua infartando gente, continua tendo a rotina hospitalar que a gente sempre teve. Em relação a equipamento, de maneira geral, respiradores, até material de proteção para os profissionais de saúde, como é que nós estamos? Olha, Lorival, está cada vez mais difícil a aquisição de alguns tipos de EPI, que a gente fala, que é o equipamento de proteção individual. Eu te diria que o item mais desejado por todos e que está mais difícil da gente adquirir são as máscaras, né? Tanto a máscara cirúrgica, que é aquela máscara mais convencional, quanto aquela máscara que é um filtro melhor, que é a tal da N95 ou PFF2. Eu te diria, de todos os itens de proteção individual, esse é o item mais em falta. Então, a gente faz um apelo para a população de que não saiam comprando se você não tem motivo para isso. Na minha opinião, não tem o menor sentido você andar na Avenida Paulista e ver as pessoas andando com máscara cirúrgica. Deixe essas máscaras cirúrgicas, gente, para o profissional da saúde que, de fato, está se expondo e não pode adoecer. Uma das vítimas nessa pandemia é o profissional da saúde, porque a gente acaba tendo que se expor a isso daí. Então, a gente pede realmente que o pessoal use com parcimônia. Está aí o apelo da doutora Rosana Richtmann. Muito obrigado por ter vindo ao CNN Mundo. A gente sabe o quanto o tempo de vocês é valioso. Obrigado. Imagina. Obrigado. Prazer. Obrigado. Bom, e a Itália, infelizmente, se tornou uma referência do que não fazer. E é para lá que nós vamos agora. Eu vou conversar com a bióloga brasileira Sabrina Simon. Ela faz doutorado em epidemiologia em Turim. Doutora Sabrina, quais foram os principais erros cometidos pela Itália? Muito obrigado por participar do CNN Mundo. Imagina, o prazer é meu. Olha, eu acho que talvez a Itália tenha tido um erro principal e o único erro foi não reconhecer a hora certa de agir.
Depois disso, todas as estratégias que o governo tem feito, tanto nos hospitais, testes e medidas econômicas, é para tentar correr atrás do prejuízo que uma espera de talvez uma semana ou 2 semanas tenha causado. Então, o erro principal foi esperar a hora de agir. Por que os italianos não levaram a sério? Eles estavam mais preocupados com a economia, tem aquele apoio do prefeito de Milão para aquela campanha, Milão não para. Eles não estavam vendo o que estava acontecendo na China e em outros lugares? Eu acredito que a gente não imaginava que a coisa fosse tomar as mesmas proporções da China. E sim, de certa forma, isso teve uma influência muito grande, uma influência da postura do governo. Tanto que, quando a gente teve a primeira orientação sobre a hora de parar as aulas nas escolas e evitar as aglomerações, por um bom período aí de mais ou menos uma semana, a gente ainda não tinha orientações mais expressas sobre se isolar e sobre evitar contatos sociais. Então, o próprio governo não reconheceu a importância de medidas restritivas logo de início. E essa orientação para a população passou esse sentimento de que não precisava fazer muita coisa para que a gente conseguisse controlar a epidemia. O sistema de saúde italiano é considerado de primeira classe, de primeiro mundo, não é? Você concorda com essa avaliação, comparando com outros países aí vizinhos? Sim, pelo que eu conheço do sistema da Itália, e aliás conheço muito brasileiros também que estão em outros países aqui que conhecem esse sistema, por comparação é um sistema exemplar, sim. Então, o que houve foi uma sobrecarga, na verdade, muita gente ficando doente ao mesmo tempo, né? Exatamente. E foi muito rápido, uma coisa muito rápida, porque sem nenhuma medida restritiva logo de início, esse período é crucial para o estabelecimento e a consolidação de uma epidemia. É quando uma epidemia passa a se tornar uma pandemia, uma questão de dias. Então, exatamente, não haveria um sistema com a qualidade suficiente para comportar a demanda que foi criada por causa desse pequeno atraso de ação no início. Bom, a Itália vive esse drama há mais de um mês já. O que se diz aí hoje? O que as autoridades estimam que ainda vai durar? Quanto tempo ainda vai durar a necessidade de uma quarentena? Bom, o decreto nacional que estabeleceu esse primeiro período de isolamento tinha marcado o dia 3 de abril como um momento de reavaliação. E antes que chegasse esse período, ele já foi estendido até o dia 12 de abril. E existem novas possibilidades de que ele seja estendido até 18 de abril. Então, esse período de isolamento, de confinamento, vai permanecer, porque, apesar de os números de novos casos estar sendo um pouquinho menor, essa diminuição ainda não é suficiente, a epidemia ainda está crescendo, muitas pessoas ainda estão vindo a óbito, então reconhece-se a necessidade de estender esse confinamento restritivo e absoluto, porque essa é a única ferramenta que a gente tem para fazer o controle da epidemia no momento. Quando você diz reconhece-se a necessidade, há um consenso hoje na Itália, os italianos pararam de discordar, de ter disputas políticas em relação a isso? Olha, eu acho que não se discute mais, não só no âmbito político, mas principalmente entre os cidadãos, começar a perceber a doença chegar muito perto de você e afetar pessoas que você conhece, isso tira aquela ilusão que a gente tinha no começo de que pouca coisa seria necessário para controlar. Inclusive, o presidente fez um pronunciamento no final da semana passada, agradecendo o comportamento dos italianos, elogiando esse comportamento e pedindo para que eles não deixassem, porque é exatamente isso que precisa agora. E convocando os italianos para que, quando for a hora, a gente saiba unir forças para reconstruir o país. De fato, esse cenário econômico passou a figurar em segundo plano, depois que a gente reconheceu que esse isolamento é necessário e é tudo o que a gente pode fazer para controlar a epidemia. Rapidamente, doutora Sabrina, o ambiente nos hospitais, o que você tem ouvido falar dos profissionais de saúde, como eles estão? Olha, é muito tenso. Eu não conheço pessoalmente profissionais de saúde aqui da Itália, mas eu conheço pessoas que têm familiares que estão vivendo períodos muito tensos mesmo e de estresse absoluto. Então, algumas campanhas em redes sociais, a partir dessas pessoas que a gente conhece, sensibiliza bastante. A própria participação dessas pessoas na rede social pedindo, por favor, por nós,
fique em casa, é uma coisa que sensibiliza bastante porque é nítido o nível de estresse que eles estão vivendo. Doutora Sabrina Simon, muito obrigado por esse testemunho diretamente de Turim, na Itália. Agradeço muito a sua participação ao CNN Mundo. Obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E aqui termina o CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.